Permanece no palco o secretário de Estado de Desenvolvimento, Márcio Félix, que vai compor o próximo painel, o último desta programação, Empreendedorismo, Energia do Século XXI. Também são expositores neste painel o ex-governador do Estado do Espírito Santo, senhor Arthur Carlos Guerrar Santos, que é convidado a tomar seu assento junto ao palco, por gentileza. E também o superintendente do SEBRAE Espírito Santo, José Eugênio Vieira. Os questionamentos, mais uma vez, devem ser feitos de forma escrita, com a identificação do e-mail e de para quem ele se destina. A primeira exposição deste painel será do ex-governador do Estado do Espírito Santo, Arthur Guerrar Santos. A nós foi dado, em primeiro lugar, cumprimento ao auditório, as autoridades aqui no nome do Márcio Félix e do nosso amigo José Eugênio. A nossa tarefa aqui é um exercício de futurologia. Quer dizer, pensar como é que vai ser daqui a 100 anos, quer dizer, no final desse século, quase 100 anos, como é que vai ser a evolução da utilização da energia. Eu acho que vale a pena raciocinar um pouco o que aconteceu há 100 anos atrás. Quer dizer, quando a matriz energética do mundo era completamente diferente da matriz energética que tem hoje. E aqui nas exposições que foram feitas, mostraram a vocês inúmeras alternativas para suprir o consumo cada vez maior de energia que a sociedade está exigindo. Os países em desenvolvimento, como Brasil, China e outros, são grandes consumidores de energia no futuro. Como suprir isso? Em 2000 e pouco, eu fui a uma reunião lá em Houston, em que um ex-presidente da Texaco fez uma exposição sobre as necessidades dos próximos 20 anos. E era um monte de barril de petróleo que precisaria para suprir a falta de petróleo, tirando as outras energias. Vocês veem, eles mostraram aqui a composição da evolução da matriz energética brasileira. Vocês veem que uma energia renovável, que é a hidroelétrica, está diminuindo na composição. Está diminuindo. Quer dizer, aumenta as energias fósseis e as energias alternativas ainda têm uma participação relativamente pequena. Então, eu vejo que dois caminhos, todos eles já foram citados aqui, mas eu queria dar ênfase em dois caminhos. O primeiro, nós temos a obrigação de procurar economizar energia. Nós, engenheiros, que fazemos projetos, principalmente projetos de edifício, de instalações domésticas, de instalações industriais, de equipamentos, temos que procurar a maior eficiência energética nestas construções. Aqui no Brasil, eu tenho a impressão que os arquitetos brasileiros andaram copiando muito uma tendência mundial dos países frios, que é de botar janela de vidro em tudo quanto é lugar. Quem tem a infelicidade de passar uma tarde no aeroporto do Rio de Janeiro, no Santos Dumont, tem vontade de mandar enforcar o arquiteto que fez aquele projeto. Nunca vi tanto desperdício de energia, porque tem enormes equipamentos de ar-condicionado que não dão cobertura à temperatura excessiva daquele teto gerado por aquele teto solar. Quem quiser tomar banho de sol
pode ir para o aeroporto Santos Dumont. E assim são muitas coisas. Há pouco tempo mesmo, a Cristina acompanhou um engenheiro que está lutando com um projeto daquele arquiteto famoso de São Paulo, o Otaki, de um aquário lá na zona do Pantanal, que tem paredes transparentes para o calor de acrílico, tá bom? Quer dizer, e a pobre construtora que ganhou a licitação está na maior dificuldade, porque não tem jeito de cobrir, com o preço que ela assinou, cobrir o projeto. Então, primeiro, olha, eu recentemente li um artigo de um coordenador de uma universidade americana de melhoria de eficiência energética. Ele fez a casa dele, que não compra energia de ninguém. Fez o equilíbrio térmico de todas as janelas, portas, paredes, certo? E botou o telhado, fez de células elétricas, como é? De voltaicas, e tudo, aquecimento, tudo é com energia solar, com acumulador. Nós mesmos, lá na minha empresa de engenharia, temos feito vários projetos de energia solar, várias instalações afastadas dos clientes nossos, a gente faz painéis solares para transformar em energia e diminuir o consumo. De maneira que na minha visão, eu queria deixar só duas coisas. Primeiro, economizar energia de toda maneira que for possível. E a segunda coisa é que a matriz energética dos países, eu acho que o primeiro país que fez isso foi a Alemanha, o crescimento do consumo foi feito, na maior parte, com energia renovável. Quer dizer, a maior percentual do acréscimo da energia foi com energia renovável. E eu queria ouvir os meus dois colegas aqui, mas antes eu queria dizer uma coisa importante de um grande filósofo que foi presidente do Corinthians. Fazer previsão é uma coisa muito difícil, principalmente sobre o futuro. Ouvimos Arthur Guerrar Santos, engenheiro civil, engenheiro do DR Espírito Santo, presidente do Bandes, governador do Estado do Espírito Santo de 71 a 75, diretor da Aracruz Celulose, atual Fibria, presidente da Companhia Siderúrgica Tubarão, atual ArcelorMittal, da Engenharia de Consultoria Gerard Santos, Assessoria e Planejamento, atualmente presidente da Serenge Engenharia e Consultoria. Ouviremos neste momento José Eugênio Vieira, formado em Economia, exerceu diversos cargos na administração pública estadual, foi subsecretário de Educação, Fazenda, Casa Civil, dentre outras pastas, e atualmente superintendente do SEBRAE Espírito Santo. Aqui mesmo. Boa tarde a todos. Eu não vou ser tão econômico como o doutor Arthur, mas pode ter certeza que a minha fala também é bastante rápida. Tive até o cuidado de escrever, até para não prolongar. Mas ao longo das falas de hoje, nos chamou sob maneira a responsabilidade que todos nós temos com a questão energética. E aí entra a questão também da onde o SEBRAE, que já atua há 35 anos aqui no Espírito Santo, ele entra com seus programas. Nós sabemos que, nos dias de hoje, dependemos de energia para realizar as atividades mais simples, desde acender a luz de uma casa, até fabricar tecidos, produzir alimentos, são alguns exemplos.
Pensar novas maneiras de gerir essa energia é fundamental, considerando as mudanças e o consumo desenfreado por todo mundo. O mundo passa por um momento de explosão populacional e consumismo exacerbado, que pode acarretar a exaustão dos recursos naturais. Como é de conhecimento, tais recursos são finitos e tornam-se ainda mais escassos, visto que sua utilização é feita de forma incorreta. Veja o exemplo que o doutor Arthur dava aqui agora mesmo para nós. Individualistas e, muitas vezes, sem o mínimo de conhecimento de racionalidade do consumo. Por esses motivos, a gestão adequada ao crescimento torna-se fundamental para a construção de um modelo dinâmico e atual, com foco na sustentabilidade, redução de custos, geração de postos de trabalho, aumento de receita, entre outros fatores. Ao longo da tarde de hoje, nós ouvimos praticamente quase todos os depoimentos voltados para esse campo que eu estou transmitindo aos senhores. E é por isso que, dentre os aspectos que envolvem a sustentabilidade, o consumo racional de energia e a eficiência energética surgem como uma coluna de apoio às empresas que buscam melhorias de processos e diferencial no mercado competitivo. É por isso que se realiza hoje o 5º Fórum Capixaba de Energia, para que o Estado possa avaliar possíveis mudanças do uso energético. Atitudes simples, como um planejamento adequado da utilização dos recursos naturais, considerando o crescimento de uma região, é uma maneira de chegar a uma gestão sustentável. O consumo racional energético surge como uma coluna de apoio às empresas, que buscam melhorias e acabam por se destacar por sua consciência ambiental. A redução de custos de uma empresa que tem gestão sobre a energia não está relacionada somente a uma conta mais barata no final do mês. É preciso pensar na redução e planejamento de gastos de outros recursos, como gás, óleo, combustível e madeira, para citar alguns. Além de inserir, quando possível, o uso de energia renovável, como a solar. No atual cenário, empresas de todos os setores que já se encontram sensibilizadas com as questões ambientais, seja por qual for o estímulo, buscam algum tipo de apoio, seja ele vindo por meio de patrocínio econômico ou financeiro, de instituições ou por conta própria, buscando linhas de crédito. Ocorre, no entanto, que muitos empresários, mesmo diante de tamanha expectativa, desconhecem que algumas financiadoras oferecem linhas de crédito verdes com boas oportunidades para quem quer investir em sustentabilidade. A competitividade também é um fator decisivo para pensar uma nova maneira de encarar a energia para as empresas. A sustentabilidade é uma realidade determinante para uma classe de consumidores conscientes que cresce a cada dia. Mas os proprietários de pequenas e microempresas necessitam de planejamento para mudar e repensar todo o processo de produção baseado em seu consumo energético, sendo de grande importância o apoio de entidades gestoras para uma orientação. Para aqueles que acompanham o cenário do Espírito Santo, nós temos 120 mil empresas no Estado. Dessas 120 mil empresas, 99% delas são de micro e pequenas empresas. Daí, ser possível tornar melhores todos os segmentos envolvidos com a adaptação às novas atividades ambientais sustentáveis. Combinar desenvolvimento sustentável com a utilização de recursos naturais sem comprometer o meio ambiente constitui um desafio
e de alta complexidade. Seja pelo estímulo ou pelo apoio financeiro, o pequeno e microempreendedor e sua inserção no mercado depende de resoluções cada vez mais claras e ativas sobre a questão do uso de energias no Estado. O SEBRAE apoia essa ideia, na busca por um Espírito Santo mais sustentável, sendo que hoje trabalhamos um projeto que é de conhecimento de todos aqueles empresários que atuam no ramo, que é o SEBRAE Tech. E esse programa, ele tem como produto final a eficiência energética, onde o SEBRAE, onde o SEBRAE dá um subsídio de 80% do custo desse projeto. Para aqueles que se interessarem também, estamos colocando toda a nossa estrutura do SEBRAE à disposição. O SEBRAE faz os planos de negócio, tem como fazer os encaminhamentos na busca dos recursos financeiros e dá toda a orientação e treinamento àqueles que assim o desejarem. Muito obrigado, uma boa tarde. A próxima exposição desta tarde será do secretário de Estado de Desenvolvimento, Márcio Félix Carvalho Bezerra. Ele é graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Brasília, possui especialização em Engenharia de Petróleo pela Universidade Petrobras e MBA em Gestão Empresarial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Funcionário concursado da Petrobras desde 1983, onde trabalhou em diversas funções na cidade de Salvador, Macaé, Rio de Janeiro, São Mateus e Vitória. No Espírito Santo, de 99 a 2009, atuou como gerente de produção terrestre, posteriormente de mar, com os projetos de Peroá e de Jubarte, e gerente-geral da Unidade de Negócio de Exploração e Produção do Estado do Espírito Santo. Foi cedido, então, pela Petrobras e atualmente atua no governo do Estado do Espírito Santo como secretário de Desenvolvimento. Boa tarde. Acho que é o último, né? Deve ter, não sei, depois deve ter algum encerramento, né? Mas então, uma alegria estar aqui com vocês, estar juntamente com o Dr. Arthur Guerra e o Dr. José Eugênio, com toda a suas trajetórias brilhantes e sua energia, né, suas energias aí renováveis continuamente para continuar contribuindo aqui com os destinos do nosso Estado, do nosso país. Esse painel, vamos dizer assim, essa parte aqui é uma parte mais aberta, mais livre. E eu, antes de iniciar aqui, passar os slides aqui, eu gostaria de falar um pouquinho do desafio do próprio evento, que está na sua 5ª edição. O evento que chega na sua 5ª edição, ele já pode até ser considerado sustentável, já está no caminho da sustentabilidade. E como ele trata de energia, e tem um nome Fórum Capixaba de Energia, mas ele já nasceu com uma visão nacional, uma visão de Brasil. Ele não discute aqui nosso mundinho aqui, Espírito Santo, somente. É o Espírito Santo dentro do Brasil. Então, é para o Brasil enxergar o Espírito Santo. Então, ao longo desses anos, grandes palestrantes, grandes pessoas importantes do cenário energético nacional, seja das companhias, as grandes companhias que consomem energia, que produzem energia, e do lado governamental, dos estudantes, enfim, do meio acadêmico. Então, acho que ele também é um sucesso. O próprio diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, que estava aqui agora há pouco conosco, o Nelson Rubner, ele fez esse comentário. Então, não estou falando aqui elogiando em causa própria. E eu diria que a presença dele, a presença do Maurício Tomasquim, a presença em outro evento da atual presidente da Petrobras, né? Na época veio aqui como diretora de Gás e Energia, enfim, ministro de Minas e Energia, meu xará lá, o Márcio, né? E, enfim, que foi ministro de Interia, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. E, então, a sustentabilidade, já que o tema é energia, vamos dizer assim, ela acaba vindo naturalmente. E o evento aqui, ele também foi energia sem discriminação. Já teve energia nuclear, tem, enfim, todas essas energias. Tem as energias que todo mundo acha bonitinho, todo mundo
E tem as energias olhadas de outras toleráveis e outras que ninguém nem quer falar. Mas aqui não tem discriminação. O petróleo, o gás, mas especialmente o petróleo, ele é vilão e mocinho ao mesmo tempo, né? Então ele encanta e questiona, então ele apaixona e enfim, independente das posições ideológicas em relação à energia, é um tema importante para o nosso Estado. O Brasil tem saído com soluções particulares, né, soluções flexíveis, na adaptação às situações existentes. E eu diria o seguinte, eu cheguei, quando eu entrei na secretaria, estava poucos dias depois ia ter o 3º fórum. E eu, enfim, cheguei, o fórum já estava preparado. E então, no 4º fórum, 3º para o 4º, a gente conversou, viu, e cada um que chega tem algumas ideias diferentes, como agora o Schettino colocou, né, com muito sucesso, algumas ideias novas. Porque, na realidade, é um evento coordenado pela nossa Agência de Serviços Públicos de Energia, que a Secretaria de Desenvolvimento acaba participando quase como convidado, né, mas tem alguma participação. Nossa participação é lançar desafios. Então, o ano passado, a gente lançou o desafio que o evento fosse sustentável. Porque, para o governo patrocinar a complicação, foi o seguinte, já que o evento é importante, tem dado resultado, então falamos com a empresa que organiza o evento, falei assim, está aqui uma oportunidade para vocês. Tomem conta que o filho é seu. Nós vamos dar todo o apoio moral, todo o apoio para buscar os palestrantes, para ajudar a sensibilizar as empresas. Mas o sucesso do evento, por si só, é a maior venda dele. Esse ano teve a questão da parte ambiental. Esse fórum já começou há um mês atrás, sei lá, que a gente fez plantação lá na Prainha, lá em Vila Velha. Prainha é um nome carinhoso para onde o Vasco Fernandes Coutinho, que foi o dono da capitania hereditária, que veio tomar posse aqui no Espírito Santo, em 1535, então, simbolicamente, se plantou lá, se assinou o convênio para o gás chegar em Soretama, enfim, gás em Vila Velha, centro de... Então, são várias... O fórum ele teve aqui também, está tendo também aqui conjuntamente o primeiro encontro das agências reguladoras. Então, essa é uma outra característica. Então, esse caminhar, ao chegar à 5ª edição, e a gente já começa a pensar na 6ª, o que é essa sustentabilidade sob todos os pontos de vista, né? Então, ele tem que ficar como uma contribuição para o debate nacional e que o Espírito Santo vá se inserindo, vá aprendendo e a nossa matriz energética possa ser discutida. Então, vou fazer aqui um passeio sobre algumas coisas ligadas à energia. Vocês olhem essa figura, isso é uma foto de satélite com algum sensor, percorrendo à esquerda aí, o ano de 1992, praticamente passando por 2000, 2009, e o que a gente vê é o estado cada vez mais iluminado. Então, isso é um indicador aparente do consumo de energia, do desenvolvimento, aquele programa Luz para Todos. A então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, veio aqui em 2003, 2004, para incentivar esse programa, que o Espírito Santo é o primeiro estado a cumprir. Só que chega no 99,99% e sempre tem mais um, mas a gente está bem próximo. A gente é movido por investimento, por crescimento, quer dizer, investimento para gerar energia, investimento para consumir energia, investimento para modificar, melhorar a qualidade de vida, trazer oportunidades. Eu peço desculpas, aproveito para pedir desculpas aqui pela minha ausência até agora há pouco. Eu acompanhei o governador cedo para um evento em Aracruz, e lá eles reclamaram como é que a gente marcou esse aqui, no mesmo dia do deles, que é a 3ª edição no Fórum de Lideranças Empresariais. E o governo tem um princípio de trabalhar com a descentralização do desenvolvimento, então tive que provar que isso era verdade, ficando lá e não ficando aqui. Mas não foi um sacrifício, foi uma alegria, tive a oportunidade lá de falar, também estava lá o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, então a gente teve a oportunidade de mostrar a economia para ele, é um interlocutor privilegiado, que depois fez a sua palestra. Então, nós somos,
dentro do Brasil, o estado com maior investimento per capita. A gente não tem, às vezes, conhecimento disso. Pelos levantamentos do nosso Instituto João de Santos Neves, um misto de IBGE, IPEA, Capixaba, a gente tem 98,8 bilhões de investimento no período 2011-2015, em 1.129 projetos acima de R$1 milhão. Já uma outra instituição, Sobratema, o Instituto Jones vai lançar o seu novo número agora de 2012 para frente, né, 2012 e 2016. Fala em 111,9 bilhões. E coloca o seguinte: o Rio de Janeiro é o estado com o maior investimento no país, todo mundo percebe isso, é notório. O São Paulo é o segundo, também pelo gigantismo, pelo tamanho de São Paulo, deveria ser até o primeiro, mas... E o Espírito Santo é o terceiro, com uma área pequena, uma população pequena comparado com outros estados, 3,5 milhões de habitantes. Então, isso faz com que a gente seja o maior investimento per capita. E boa parte, quase metade, como a Cristina, nossa subsecretária, falou aqui na intervenção dela na sessão do pré-sal, quase metade, eu acho que tem aqui, quase metade está na área de energia, 48,5% desses investimentos em valor de investimento, né? Então, a gente tem muito investimento em energia. Muita coisa ligada ao petróleo. O gás natural, o Espírito Santo é um player, um ator importante dentro do cenário nacional. Então, o gás está se espalhando pelo Estado. Nós temos aqui a nossa companhia, a concessionária no Estado, que é a Petrobras Distribuidora, né, BR, e que se confunde Petrobras com Petrobras, né, BR com BR, BR Distribuidora com Petrobras, enfim. E que tem feito um trabalho muito bom de espalhar, de levar o gás, porque, como dizia, não alcancei, mas como morei em Brasília, alcancei, né, mas com muito pouca idade, o presidente Juscelino Kubitschek, ele dizia que o progresso, o desenvolvimento chegava através de estradas. E eu diria que continua chegando através de estradas. Sem estrada não há desenvolvimento, mas chega com gás. Então, o gás é um fator indutor muito forte do desenvolvimento. Ele está se espalhando pelo Estado. Mas, assim, a gente está falando de empreendedorismo, né? Então, como é que... a dificuldade, normalmente, é um fator mobilizador. Os desafios, a tal da doença holandesa, ou coisa, é excesso de... Onde tem excesso de recursos, abundância de dinheiro, há uma tendência à acomodação. Quando há problema, há desafios, a criatividade aumenta. E alguém pensa, concebe, imagina alguma coisa, alguém chega para ele e diz que é impossível. E é melhor até que eu não diga que não é ninguém diga que é impossível, porque às vezes, quando o cara não sabe que é impossível, a pessoa faz. Se disser que é impossível, a pessoa diz: como é que eu vou fazer se é impossível? Mesmo assim, alguns empreendedores ainda fazem. Então, a gente, nesse exercício de futurologia, que o doutor Arthur se referiu, como é que vai ter energia o ano que vem? A única certeza que eu tenho, não vou fazer o Vicente Mateus, né, que talvez esse filósofo que o doutor Arthur se referiu, folclórico, presidente lá do Corinthians, de uns 30 anos atrás, aproximadamente, ou 25, 30 anos. Mas uma coisa, concordo e vou usar outras palavras. A única coisa que eu sei é que todas as previsões que a gente fizer vão estar erradas. Se a gente voltar às previsões do preço de petróleo, para dar um indicador, dos últimos 30 anos, pegar todos os institutos do mundo e botar as curvas de previsão do preço de petróleo em um horizonte de 10 ou 20 anos, alguns dizem que acertaram, mas não acertaram, porque o cara botava, pode ser para 100, pode ser 10, pode ser 5, até eu acerto, se botar um range muito grande. Então, as descontinuidades, elas não... Aquele negócio, o cara, na bolsa, eu estou na bolsa, quando a ação subir, eu vendo, quando cair, eu compro. E a vida não é assim. Se fosse assim, todos nós éramos ricos, né? Então, a gente tem essa questão, o limiar, como é que vai ter uma mudança de... Não foi por falta de pedra que saiu da idade da pedra lascada para a seguinte, não foi por falta de vapor, de carvão que saiu de um... Então, como é que a gente vai mudar do petróleo, ou da era
quer dizer, migrar para uma economia de baixo carbono, talvez o nome politicamente correto usado hoje, é algo que vai acontecer. O que vai acontecer, a gente espera que não seja abrupto, porque nada abrupto é bom. E o Brasil foi criando, né, como na sua miscigenação, nos seus costumes, nas suas distensões sociais, o Brasil foi criando mecanismos como foi criado o pró-álcool, era um problema. Depois descobriram que sacaram que álcool era etanol, não é álcool, e que, enfim, é a mesma coisa, mas que o álcool, o etanol, era o aditivo para tirar o chumbo da gasolina lá atrás. Então, você viajava para o exterior, tinha lá com chumbo e sem chumbo. Chumbo era um pecado. E o Brasil foi um dos primeiros para tirar o chumbo por causa do álcool. E, com o passar dos anos, surgiu o carro flex. Hoje ninguém está preocupado se vai botar. E, por engano, eu botei álcool, era gasolina. Cada um, às vezes, é chegado, é fiel a um combustível, acostumado com o combustível. Então, isso é até engraçado. A Petrobras é que sofre para equilibrar o mercado, né? Então, a gente tem que colocar as energias para aumentar os nossos sonhos. Então, um dos sonhos que compartilhamos aqui é que esse fórum seja uma caixa de reverberação de ideias, de debates, de negócios, de aprendizado, que coloca o Espírito Santo na sua posição de influenciar o país com ideias. Não é com força que a gente vai influenciar, é com jeito, é com conhecimento, com um ambiente civilizado e que permite a convivência dos diferentes. Claro, isso aí pode dizer que são chavões, mas, enfim, essa combinação de trabalho em equipe, motivação vem de cada um de nós, né? O entusiasmo é ter Deus dentro de si, dinamismo, quer dizer, otimismo, sem ser, enfim, ingênuo, ter visão. Quem não tem visão, quem não sabe onde vai chegar, pode ir para qualquer caminho, né? Tem que fazer com paixão a eficiência, a eficácia aí da energética, no caso, a liderança. Alguém tem que puxar a fila. Dizem que ninguém quer ser liderado, mas sempre como nos passos, há um revezamento das lideranças. A uma hora, um está mais cansado, o outro vai à frente e puxa. Planejamento, o colega da Petrobras, o Mauro Iuji, falou da grande oportunidade do pré-sal, que é poder planejar o futuro. Para planejar o futuro, para quê? Não é para só a empresa ganhar mais dinheiro, fazer mais coisa, mas para o Brasil e a sociedade brasileira se beneficiarem, com tecnologia e tal. Até porque a gente já tem a história do pós-sal, que foi bem aproveitada, mas com certeza pode ser muito mais bem aproveitada agora com o pré-sal. Questão de organização, não se pode desistir. Conhecimento, acho que é o maior ativo que existe, né? E a gente tem que trabalhar nele. E, assim, uma coisa bem simples, conclusão simplista, não precisa de tese nenhuma, é que a energia mais renovável que existe no mundo, e também a mais desperdiçada, é que vem da força das nossas ideias. Elas são continuamente renováveis, não tem limite, você pode pensar a qualquer hora, pode pensar qualquer coisa, e a gente, às vezes, usa pouco, esquece que nós temos essa energia renovável à nossa disposição, 24 horas por dia, onde quer que a gente esteja. E essa energia, quando é coletiva, quando é compartilhada, ela vira sinergia, aquela que 1 mais 1 igual a 10, 100, 1000, não sei. Então, a energia que a gente vai precisar, que vai demandar ao longo do tempo, ela tem que ser compartilhada. O sonho que fica só na cabeça de um, por mais que possa até ver alguma transmissão telepática, essa transmissão ela sofre muito. Se a gente compartilha um futuro, o universo, as coisas, as pessoas que pensam igual, ou querem contribuir, ou querem construir a visão juntos, se somam. Então, antigamente as empresas se chamavam Força e Luz, né? As empresas de energia eram Força e Luz, depois virou elétrica, depois viraram todo mundo agora é energia, todo mundo é empresa de energia, que é o nome mais politicamente correto. Mas ou energia, quer dizer, luz, força, tem um lado também assim que transcende as coisas terrenas ou as coisas técnicas, tecnológicas, tem um lado subjetivo, o lado humanístico, o lado até espiritual, religioso. Então, isso tudo está combinado e a gente não sabe a equação
simplificadora para juntar tudo isso, mas a gente deve considerar que isso existe. Filosofia, poesia, chamar assim, diz que não leva ninguém a lugar nenhum. Então, a gente esteve hoje aqui também o Jean Paul Prats, que a gente foi visitar há pouco tempo atrás, lá no Rio Grande do Norte. Nós estamos 2 iniciativas importantes. O Centro de Estratégia de Recursos Naturais e Energia, ele deve ter falado sobre esse centro aqui, sobre a trajetória dele, e também o Centro de Tecnologias do Gás, que era CT Gás e ganhou energias renováveis há pouco tempo, que a gente faz parte de uma rede, né? Embora talvez não chamar assim ato falho do Mauriúge, que não é nem carioca, como eu sou carioca, mas enfim, ele é paulista, acho é paranaense. Não existe nenhum lugar que é o centro pensador. Essa teoria das redes desmanchou. E a Petrobras trabalha com a teoria das redes. Inclusive, o Centro de Tecnologia de Gás, lá do Rio Grande do Norte, é um dos chamados nós, não é muito nó, porque nó parece que é complicado, mas a Universidade Federal do Espírito Santo é um dos nós de rede de produção de alguns setores de petróleo. Na área de química de petróleo, nós temos os melhores laboratórios. Então, isso forma uma grande rede. O Rio tem uma série de centros de pesquisa formados ali perto na Ilha do Fundão, no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também próximo ao Centro de Pesquisa da Petrobras e da Eletrobras. Mas nós também temos os nossos vindo para cá, e ideia boa, ela acontece, e diz que a história é contada, são versões da história. Quem conta a primeira versão fica, né? Por exemplo, nós colocamos aqui o primeiro poço do Brasil a produzir no pré-sal, em 2008. Só que esse poço, senhoras e senhores, ele foi perfurado em 2001. E a descoberta do pré-sal aconteceu em 2006. Né? Então, como é que um poço que produziu, o primeiro poço produzido no pré-sal, que foi furado em 2001, conseguiu... parece uma loucura, mas é assim. Quando se tocou nesse reservatório, em 2001, era muito cedo para se acreditar que aquilo era verdade. Tudo tem a sua hora, né? E o poço chegou, começou a penetrar nesse reservatório, o pessoal, é uma coisa diferente, só que os geólogos, o pessoal da época, ficou desesperado. E quando apareceu o pré-sal da Bacia de Santos, a gente aqui pediu autorização para reentrar no poço e furar o restinho que faltava. E aí, uma plataforma do lado, a gente... não em 3 anos, mas em meses, se colocou em produção esse poço aí. Enfim, são detalhes da história. Enfim, tem uma série de iniciativas, eu acredito que tenham falado aqui, coisas que a ASP vem conduzindo com outros parceiros, né? Nós temos um Atlas Eólico, que foi feito junto com a EDP, nós temos um programa de eficiência energética para os prédios públicos mais emblemáticos se tornarem exemplos. Estamos aí em vias de começar o Atlas solarimétrico e fazer Atlas, etc. Muito legal, muito bonito, mas a gente precisa implantar projetos de energia renovável em larga escala. Nós vamos ter aqui um bairro solar, o bairro, inclusive, lá no município da Serra, se chama Serra Dourada 1, 2 e 3, 3, né? E então o bairro Serra Dourada ele vai ser, e as pessoas estão maravilhadas, as pessoas lá estão empolgadas que vão ser o bairro vai virar nobre, do dia para a noite o bairro vai virar nobre. Assim, é uma varinha de condão que está se colocando lá. E também, falando em visão, imagens, né? A gente compartilha algumas imagens do Espírito Santo. Talvez algumas imagens, ou boa parte delas, que a gente não veja no dia a dia. Então, se a gente olhar, vocês imaginarem, algumas pessoas já me perguntam, pô, mas Fernando de Noronha, você tirou a foto de Fernando de Noronha e botou no Espírito Santo? Isso aqui é Ilha de Trindade. A gente tem esportes radicais em várias regiões, aqui que vem do mundo inteiro, ninguém às vezes nem sabe. Terra da Orquídea, até isso se reconhece. Quando eu estudei lá no primário, lá no ensino fundamental de hoje, o ponto mais alto do Brasil naquela ocasião era o Pico da Bandeira. Depois ele foi diminuindo e ficou em 3º lugar, uma diferença de poucos metros. Mas é o pico,
como fica aqui na divisa de Espírito Santo com Minas Gerais, na região do Caparaó, que você chega nele sem ser um alpinista. Você chega nele caminhando. Então, isso também não tem. Aqui a nossa grande planta de gás de Cacimbas, né? Também fica isolada, poucas pessoas, às vezes, teve a oportunidade de conhecer. E aqui a nossa visão de futuro, que às vezes quando aparece nossas coisas, eu digo, isso parece propaganda enganosa. Então, o cara bota isso tudo aqui, tudo é no Espírito Santo, pensa que isso aqui está no Espírito Santo, mas está na nossa visão que vai acontecer, e a gente espera, não só que aconteça como piloto, mas que aconteça como realmente um símbolo de um novo tempo, de puxar, e aqui, como foi dito, que cada um de nós tem uma responsabilidade sobre a energia, seja a simples ação de apagar uma lâmpada, ou usar uma lâmpada de uma potência adequada, ou usar algo que economize. Quando vocês lembram do apagão lá de 2001, que todo mundo deu um jeito de se adaptar às metas, e, sei lá, alguns hábitos ficaram, mas eles vão se perdendo. Então, a crise ajuda. Então, era isso aí, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns a todos. Os diretores da ASP, Alexandre Mendes e Ayrton Porto, são convidados, então, para a entrega dos certificados aos palestrantes. E os palestrantes Arthur Gerard e também José Eugênio Vieira receberão também as suas panelas de barro e suas mudas nativas, assim como anteriormente na homenagem de Márcio Félix. Informamos a todos que essas mudas que estão aqui à frente do palco são de palmeira imperial. Aqueles que desejarem podem levar essas mudas aqui. Os agradecimentos ao patrocínio das empresas do 5º Fórum Capixaba de Energia, EDP, Petrobras Distribuidora e Governo Federal, Samarco e Vale no patrocínio ouro. Patrocínio prata, Diferencial Energia, Força e Luz Santa Maria e Sebrae. Patrocínio bronze, ArcelorMittal, Bandes, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Espírito Santo, CREA Espírito Santo. O Coffee Break está servido na área externa. A todos obrigada pela colaboração e pela participação. 5º Fórum de Energia foi uma promoção da ASP, Agência de Serviços Públicos de Energia do Espírito Santo, Secretaria de Desenvolvimento, Governo do Estado. Crescer é com a gente.